De volta para mais um podcast aqui na Carreta Agro pelo Brasil. O assunto de hoje é falar de uma atividade que é história na Paraíba, história no Nordeste. Estou aqui com um convidado muito especial, Júnior Nóbrega, presidente da APACO. E logo de cara, Júnior, já lhe pergunto, qual é a missão da APACO? Porque tem muitos produtores aí que nem sabem o que é, né? Exatamente. Abraçar você, abraçar todo o pessoal que faz parte da CNA, da FAEPA, do Senar, certo? Abraçar os produtores que nesse momento possam nos escutar e que possam nos entender como você mesmo diz, né? Começar logo Uhum. falando o que é a APACO, aonde a APACO está, quando a APACO surgiu, qual é a missão da APACO ao longo dos anos e como a gente vem desenvolvendo essa atividade. A APACO é uma associação, certo? Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos. Ela foi criada em outubro de 1975, então agora nesse ano, em outubro, ela fará seus 50 anos esses, certo, voltado naquele momento inicial para a seleção de animais e o cartório de registro de animais, certo? Ela foi criada por Ariano Suassuna, ela foi criada por seu Antônio Vilar, ela foi criada por Manelito, e daí por diante, outros e outros presidentes vieram a agregar, vieram a fazer o seu papel na APACO até chegar esse momento que Júnior Nóbrega está, né? Desde 2023 que a gente está como presidente, e de lá para cá a gente tomou outro rumo, a gente sentou com os nossos associados e a nossa diretoria e entendeu que a APACO tinha um papel muito mais importante do que apenas estar fazendo registro de animais, do que estar apenas controlando as árvores genealógicas dos animais. Então, daí por diante, a gente buscou parcerias com o governo do estado e agradecer sempre o nosso governador João Azevedo pela parceria que ele tem proporcionado junto à APACO. E a APACO deu pernas, né, para que o governo pudesse estender esse tipo de exposição, assim como está aqui em João Pessoa, para todo o interior do estado. Para você ter ideia, o ano passado nós tínhamos um circuito com 24 exposições, hoje nós temos um circuito com 46 exposições. Esse é o circuito APACO, com mais, certo, de 2,5 milhões de premiação para os expositores. Além disso, a APACO vem desenvolvendo ao longo dos últimos 2 anos um trabalho de melhoramento genético. Começamos com 200 animais sendo inseminados no primeiro ano. O ano passado nós inseminamos 10 mil animais, onde 800 propriedades foram visitadas, certo? E 800 produtores sendo assistidos. Esse ano a gente tem uma meta de inseminar os mesmos 10 mil animais, mas com um leque maior de produtores, chegando a 1.200 produtores sendo assistidos. Bacana, Júnior. Esses relatos, né, esses dados que você me passa, mostram o trabalho bem feito, né, que a PAC está fazendo no estado. Isso é muito importante, principalmente para atender, né, o pequeno, o médio e o grande produtor. E certeza vocês estão juntos nessa. E hoje, né, nessa semana, estamos realizando aí o Paraíba Agronegócio 2025. Qual foi o panorama, o que você está sentindo? Teve uma nacional, teve algum julgamento? Você poderia comentar mais? Sim, sim. Dentro do âmbito, né, dos caprinos, né, tivemos a Nacional do Nubiano com 6 estados representados através de produtores e expositores, 12 estados através de animais, já que alguns produtores não puderam vir, mas seus animais estavam representados por outros expositores, com quase 600 animais em pista, certo? Resultados extraordinários e mostrando mais ainda pela quantidade dos animais e mostrando mais ainda pela qualidade dos animais. O homem nubiano, que era tido como uma raça, ainda é, né? Alguns criadores ainda pensam ele como dupla aptidão. Eu costumo dizer que todos os animais leiteiros, né? Eles têm que produzir leite, porque o objetivo sempre é você aumentar o seu rebanho, é você melhorar o seu rebanho, e para isso você precisa alimentar ele. E o primeiro alimento que o filhote tem, seja caprino ou seja ovino, é o leite. Então a sua mãe tem que ser um animal leiteiro. Então o que nós vimos em pista nesse momento foi que os produtores, os expositores, eles estão vendo essa vertente, o nubiano ele vem aumentando a sua característica leiteira, tanto é que tivemos um torneio leiteiro de Angnubiano, onde as cabras chegaram a produzir 6,5 kg. Isso não se via dentro dessa raça. É uma raça que produz um pouco menos de leite, tem uma lactação de dias mais curta, mas tem um leite
com a quantidade de sólidos muito superior à das outras raças, então isso também atrai os criadores quando você fala em produtos lácteos, quando você fala na produção de queijo, e é importante que a gente mensure isso, certo? E é outra coisa que a Paco está em busca de parceiros. Inclusive ontem tivemos uma reunião com o presidente Mário, certo? E alguns representantes de associações, representantes de sindicatos, representantes do governo, representantes do SEBRAE, para que a gente possa, em parceria com todas essas entidades, certo? Agrupar dentro de um programa a rastreabilidade desses animais, tanto na produção de carne como na produção de leite, porque entendemos que hoje, certo, o que tem de mais precioso no nosso agronegócio são as informações. Com informações nós podemos ter tomadas de decisões na compra de reprodutores, na venda de matrizes, na venda de produtos, na compra de ração. Então nós precisamos de informação. Então eu acredito que isso vai andar e vai andar bem, certo? Porque todas essas entidades do qual falei, elas também estão em busca que a caprinocultura na Paraíba continue como destaque. Hoje mesmo a Paraíba sendo o maior produtor de leite de cabra do Brasil, estamos chegando aí a quase 1,5 milhões de leite por mês. Então isso é muito importante que mantenha isso e que possa crescer isso. Muito bem. Pedro, né? Júnior, desculpa. Muito bem, Júnior. É importante esses dados até para avisar ou até mesmo passar essa informação às pessoas que não têm conhecimento. Hoje a Paraíba ela é o maior produtor de leite de cabra, né, do Brasil. Isso. E eu acho que o terceiro, né, do rebanho, né, nacional, se não for o quarto, né? Terceiro está uma disputa muito grande. E no panorama geral da atividade da ovinocultura e da caprinocultura, falando já dos derivados dos produtos finais, o leite predomina mais do que o corte ou vai depender da região? Quando se fala em caprinos e ovinos na Paraíba, né? Eu vou falar da Paraíba, eu vou falar em termos até do Brasil. De região para região se muda muito, a cultura é muito diferente. Nós temos uma cultura aqui da caprinocultura leiteira, como eu disse, é muito forte. A ovinocultura, ela não tá tão forte, mas é um nicho que dá para se trabalhar, certo? Assim como a caprinocultura de corte. E mais ainda, né? Quando você fala após a abertura do nosso abatedouro, eu falo nosso porque é uma conquista nossa, de todas as entidades. Hoje ela está gerenciada, e mandar um abraço para Rubinho da Capribon, com capacidade para 120 animais abatidos dia, certo? Parece pouco, mas é um protótipo, certo? Que merece todos os nossos aplausos e toda a, a mudança que está havendo de hábitos em relação ao melhoramento genético, em relação à escolha de carcaça. Então, nós temos notadamente em 30, 40 municípios da Paraíba a caprinocultura muito bem forte, leiteira, e o intuito agora é que essa caprinocultura leiteira ela possa, em comum acordo e andar de mãos dadas com a caprinocultura de corte e a ovinocultura de corte. Isso como falamos em Paraíba, até porque é uma região que merece todo o nosso aplauso, que o Cariri se desenvolveu muito em relação a isso. Como você mesmo falou, a Paraíba hoje é o quarto rebanho de caprinos e ovinos, né? Nós temos aí a Bahia com um rebanho muito forte, nós temos o Pernambuco com um rebanho muito forte, nós temos o Ceará com um rebanho muito forte e a Paraíba, certo? E depois vem os demais estados. Quando a gente fala em ovinocultura de corte, é lá no sul, né? Sul e sudeste, eles são muito fortes e na ovinocultura, e principalmente nos lamados, né? É um animal que a gente usa aqui como o pai, né? Porque é um animal que tem uma carcaça melhor acabada, é um animal que tem uma rusticidade, tem uma precocidade muito rápida. Então, quando você pega uma fêmea santinês nossa aqui, que está adaptada a essa região, certo? A gente costuma dizer que a fêmea, a santinês, ela está para a raça mãe, como a Nelore está para a raça mãe, quando a gente fala em bovinos. Então, que se faz cruzamento, e desse programa que a PAC vem fazendo, a gente está fazendo o melhoramento para uma carcaça, para um animal mais rápido, até para atender a demanda do abatedouro. Nós usamos o Pool Dócil, nós usamos o Texel, nós usamos o nosso já adaptado Doppler. Então, se chega a uma carcaça de qualidade e mais rápida.
E o que a gente vê em relação às duas na Paraíba, do leite e da carne, é que o leite ele vem se desenvolvendo, ele vem ao longo desses 25 anos, certo, se desenvolvendo, porque ele, dentro daquele ambiente de 25 anos para cá, nós tivemos 6 laticínios, certo? Isso, no momento, bancados, né, criados pelo governo federal e pelo governo do estado, e eles se desenvolveram enquanto o abatedouro ele não conseguiu naquela época ser concluído. É claro. Então a caprinocultura foi crescendo de leite, e nós costumamos dizer também o seguinte: a caprinocultura de corte ela leva um pouco mais tempo para trazer rentabilidade. Na verdade é essa, exige um manejo menor, certo? Isso tanto na vaca como na cabra, o manejo é bem menor. Você consegue manejar um maior número de animais com a mão de obra, menos mão de obra. É outra dificuldade que nós temos, e essa dificuldade em preocupação, a gente sempre conversa com o Dr. Mário, sempre conversa com todas as pessoas do Senar e da FAEP, e a FAEP vem fazendo um grande trabalho em desenvolver, certo, novos técnicos, novas pessoas que possam estar ali agregando ao campo, não só o criador, mas formar técnicos para que possa, dentro do ambiente, ajudar a gerenciar as propriedades e fazer com que eles entendam que nós, nesse momento, nós precisamos da tecnologia. Não dá mais para se... Eu costumo dizer que não dá mais para, se você ter um telefone hoje, se você for comprar um telefone hoje, você comprar uma lanterninha. Você já tem que comprar um iPhone, você tem que comprar já um Android, porque nós precisamos disso. Não dá, a competitividade hoje é muito forte. Então, a caprinocultura leiteira, o que acontece? Se você comprar hoje 10, 12 animais, você compra hoje, amanhã você começa a fazer ordenha, começa a entrar dinheiro no bolso, certo? Enquanto se você comprar 10, 12 ovelhas, você vai levar para casa, vai cruzar, vai aguardar que essas ovelhas tenham uma aparição, vai aguardar para que esse animal chegue ao ponto de abate, para você começar a colocar dinheiro no bolso. Então, as atividades, a PAC está trabalhando junto com os parceiros para que as atividades elas trabalhem em conjunto. A pessoa que já tem lá o seu caprino de corte, a pessoa que tem lá o seu caprino leiteiro, ela possa parte daquela produção, inclusive os machos, né? Que assim como na bovinocultura leiteira, os machos são totalmente descartados, certo? E são descartados quando são muito jovens, e a gente está perdendo uma potencial carcaça para atender esse mercado que tanto precisamos, que tanto hoje pedem. É um mercado exigente, né? Cada vez mais. É um mercado exigente. E falando de exigência, né? É impressionante que hoje, antigamente, para comer um queijo de cabra, também para comer um cordeiro, né? Hoje tá qual é um programa, existe um programa de assistência técnica de manejo dessa alimentação junto da Paco aí a esses produtores para levar realmente um produto final de qualidade ao consumidor final? Sim, sim, com certeza. Uma das coisas que nós temos, né, e eu falo nós criadores de caprinos leiteiros, uma das dificuldades que nós temos é uma palavra, o preconceito, né? Às vezes, e a gente já, isso aí, quem faz mídia, não entendo muito de mídia, mas eu escuto isso aí, que costuma se dizer o seguinte, que uma pessoa, se ela teve uma situação o qual constrangeu, ou qual ela não gostou, ela consegue multiplicar para 10 pessoas. E quando uma pessoa teve uma coisa boa, ela só consegue multiplicar para 3 pessoas. Culpa do ser humano? Não. Culpa de todo o meio que nós vivemos. Nós estamos acostumados a ver mais notícias ruins, a ver mais notícias negativas. Então isso já está cravado na nossa mente, certo? Então a gente vem lutando contra isso, porque lá atrás, quando iniciamos a nossa caprinocultura de leite, nós não tínhamos as ferramentas que nós hoje temos. Os produtores não eram treinados pelo Senar, pela FAEPA, igual eles são hoje, certo? Então, infelizmente, começamos errado, né? A gente começou errado, e eu lembro como quando era tirado há 25 anos o leite das cabras, você tinha um curral lá com 30, 40 cabras, onde tinha 2 reprodutores dentro, certo? Não se tinha uma sala de ordenha, não existia um pré-dip, não existia um pós-dip, não existia um manejo da tirada do leite, porque o leite ele tá dentro do ubre, independente se é de vaca, se é de búfala, se é de cabra, é algo gostoso, é algo saudável. Existem as suas características, existe, certo? Mas o que acontecia? Eu ouvi isso várias vezes. Você tinha uma pessoa lá, entrava no curral,
certo? Um curral totalmente cheio de organismos e coisas orgânicas, certo? Que não poderia estar próximo ao leite, até porque o leite ele é muito suscetível e sensível a captar bactérias, né? Então tá lá o cabo ordenhando a cabra e o bode ele é muito ciumento. O macho ele é muito ciumento, certo? Então, na hora que é uma tendência do macho, né? Na hora que você tá lá ordenhando a cabra, o macho ele chega próximo do ordenhador e o cabra tá ali ordenhando. Qual é a posição que ele faz? Ele faz isso aqui e empurra o bode. E na hora que ele volta para cá, o cheiro do bode, que o bode ele tem um cheiro forte, as fêmeas gostam disso, né? Principalmente na época que ele está acasalando. Então as fêmeas gostam desse cheiro e quanto mais ele tiver com esse cheiro, teoricamente é um reprodutor que está no seu ápice de reprodução, então ele exala muito esse cheiro e na hora que a gente faz isso, que vai para o peito da cabra, então a gente perdia aquele leite, e aquele leite ia para as usinas pasteurizavam, fazia todo o processo, mas infelizmente isso aí ela não dava para tirar esse leite, não tinha como mascarar esse leite, não tinha como tirar a característica desse leite, e em suma, ia para a dona de casa tem uma experiência frustrada, e passava para os vizinhos ou para os amigos, e isso aí foi durante anos, anos e anos. Tem gente que nunca provou um queijo de cabra, ou nunca provou um leite de vaca, ou queijo de cabra, ou um leite de cabra, e tem isso porque meu vizinho falou, a gente vê isso aí. Mas assim, de anos para cá, você consegue provar queijos deliciosos, iogurte deliciosos, queijos deliciosos, justamente por conta disso, certo? E podemos dizer que aceleramos muito nos últimos 2 anos esse tipo de coisa. A Paco também, quando você fala em manejo nutricional, a Paco, dentro desse programa de melhoramento genético, eu até chamei e coloquei o nome de programa de melhoramento genético, mas depois em alguns momentos, a gente fala, é um programa da caprinocultura. Por que é um programa da caprinocultura? Porque nossos veterinários, nossos técnicos, quando eles vão até a propriedade, eles não só falam em melhoramento genético, não, a gente fala em sanidade, certo? Fala em sanidade do animal, que é o pré-dip, o pós-dip, que ali faz com que o ubre, com que o peito da cabra, ela não tenha, ela consiga ter uma limpeza, uma higiene, que isso para não prejudicar o animal e para que tenha um leite bom, certo? Nós orientamos também na questão da mineralização dos animais. Não dá para você ter, não dá para criar qualquer que seja um ruminante se você não equilibrar, certo? O seu alimento. Se você não equilibrar o seu alimento, seja no tempo chuvoso, seja no tempo seco, e a gente conseguiu formular alguns sais minerais, a gente passa isso aí para os produtores, de que forma que ele deve fazer, quando ele deve atender, e que período ele deve atender, e que quantidade ele deve atender, e que fase da vida do animal, aquele animal vai ter isso. Então, isso faz com que o produtor ele ganhe mais, ou ele deixe de perder. Porque a primeira forma, a primeira coisa que você tem, se você quer ganhar dinheiro dentro de uma atividade, você tem que ver onde você está perdendo. Então você tem que fechar esse gargalo, onde você está perdendo. Daí para frente você começa a ganhar dinheiro, certo? Outra coisa que a PAC vem fazendo, se você andar pela Paraíba, aí afora nós temos hoje 40 outdoors, é uma campanha, certo? De informações, é uma campanha de incentivo à comercialização, de incentivo à compra, de incentivo ao uso de produtos caprinos e ovinos. Então são outdoors justamente que faz esse tipo de coisa, fora os vídeos, certo? Que nós tivemos várias pessoas que nos ajudaram a fazer alguns vídeos justamente para quebrar esse tipo de preconceito, inclusive até o jogador Hulk, certo? Na oportunidade dele provando o queijo, ele provando o iogurte, provando o leite e falando é gostoso, eu estou provando. Então isso faz com que as pessoas pelo menos tenham a curiosidade, certo? De consumir. Exato. Eu mesmo sou consumidor e é excelente, né? Um carneirinho, um cordeiro, enfim. É muito bom ter esse programa, esse trabalho da associação. E pensando em feiras agropecuárias, a Paco sempre está presente. Qual é a importância dela para os produtores nas exposições? Olha, a gente costuma dizer o seguinte, há anos atrás, né? Nós tivemos as feiras, elas sempre existiram, né? Não nessa quantidade, não com esse formato, mas para você entender, eu costumo dizer que dentro da caprinocultura, nós podemos, e toda atividade, eu enxergo ela como uma pirâmide. Dentro dessa pirâmide, a gente distribui
os produtores que ali estão de acordo com o seu nível de tecnologia, de acordo com sua quantidade de animais, de acordo com sua qualidade dos animais. Mas mesmo lá no topo da pirâmide, nós sabemos que são os selecionadores, são as pessoas que criam animais, são as pessoas que investem, são as pessoas que buscam, sempre com a maior tecnologia, certo? Uma produtividade muito grande por animal, certo? E depois nós temos no meio da pirâmide, certo? Se você pegar lá o topo da pirâmide, a gente tem no máximo 5%. Se a gente pegar o meio da pirâmide, nós temos 20% aí de produtores que fazem a captação e também fazem melhoramento genético. Mas a base da pirâmide em si é quem produz muito. É quem produz 90, 80% de todos os produtos que giram no nosso mercado, seja caprino, seja bovino, seja suíno, seja o que for. Então, o objetivo nosso era fazer com que essas pessoas tivessem acesso a tecnologias, certo? E as feiras, elas vieram de suma importância. Primeiro, porque nós criamos uma nova forma de premiar os animais. Antigamente se premiava como? Se entrava 200 animais em pista e só eram premiados o campeão e o reservado campeão. Então, resumindo, 200 animais, 198 não eram premiados. E as feiras, elas, de feira em feira, ela tinha uma descontinuidade de produtores. Porque eu sei que, às vezes, não é nem o prêmio financeiro em si, mas é o prêmio de você ter um animal premiado e tudo. Então, o pessoal ficava naquela coisa, eu não vou lá só para cumprir tabela. Eu sei que competir é a melhor coisa que tem, mas não havia uma competitividade, a verdade é essa. Foi que nós criamos um formato, certo, de exposições, onde nós premiamos do primeiro ao oitavo, por pontos, certo, e em 12 categorias. Então, você indo lá, você ia competir com animais da mesma idade você levava 10 animais em várias categorias, iria competir com os animais das categorias dos outros produtores ali. Então, mesmo que você não fosse o grande campeão, mesmo que você não fosse o reservado campeão, entendeu? Então, você iria ter uma colocação do primeiro ao oitavo, essa colocação sairia lá no ranking, você como criador iria somar isso aí como criador, que existe uma premiação final. Então, primeira coisa foi ter dado oportunidade, ter dado visibilidade a esse pequeno produtor. A outra opção é porque nesse desenvolver dos nossos produtos lácteos, de queijo, de carne menos, mas principalmente de queijos, de leite, de iogurte, os nossos produtores que assim quiseram produzir seu queijo artesanal, hoje não, mas naquele primeiro momento, não tinha aonde vender, aonde comercializar, porque os seus produtos ainda estavam em fase de certificação. Então eles precisavam, até para investir lá na sua queijeira, até para investir em material, eles precisavam, e até para criar um know-how. Eu acredito que quanto mais você faz uma coisa, mais você aprende. Quanto mais você aprende, melhor você faz. Quanto melhor você faz, mais você faz. E assim vira um ciclo, certo? Que se fecha esse ciclo com, volto a dizer, com o financeiro. Então, dessa forma que os produtores, certo, tiveram acesso aos consumidores e os consumidores tiveram acesso aos produtos. Então, nós temos a visibilidade do pequeno produtor, nós temos uma comercialização muito forte, certo, dentro das exposições dos produtos caprinos e ovinos. Nós tivemos também a visibilidade de uma atividade que às vezes não era longe, como você disse, era longe dos olhos de algumas pessoas, e nós entendemos que nós temos que ter visibilidade, certo, para uma atividade ter rentabilidade. É como um amigo me falou, olha, o que é que você acha do ovo, só um comparativo, do ovo da pata para o ovo da galinha? Nutricionalmente, o da pata, segundo eles, segundo os nutricionistas, é melhor do que o galinha. Ele falou, e por que vende menos um do que o outro? Porque a galinha, quando ela põe, ela grita, ela mostra, ela fala. A pata não. Muito bem, muito bom. Entendeu? Então, uma das coisas que nós sentamos também foi isso aí. Outra coisa que nós fizemos dentro da APACO, a APACO só se associava pessoas físicas, não se associava a CNPJ, certo? Apesar da anuidade não ser aquele volume de dinheiro
bem leve, a associação fica em torno de R$ 600 para você se associar e para manter o seu afixo lá e para ter vários benefícios, mas assim o produtor ele se sentia, ainda tem essa cultura, né, de achar que contribuições, de achar que adesões, certo, teria que vir a custo zero, e a gente queria poder fazer isso, mas nós temos um escritório, nós temos funcionários, nós temos impostos, temos água, internet, tem tudo isso aí que precisa se manter, e ela se mantém através das mensalidades. Mas qual foi a jogada da gente trazer o CNPJ, a gente mudar o estatuto e trazer o CNPJ para se associar? Porque você chega numa cidade, vou dar um exemplo, foi a primeira cidade que abriu esse afixo, essa parte de associativismo junto à APACO, foi na Prata, e dentro desse CNPJ da associação tem 450 produtores associados. Eles já têm, de alguma forma, lá a anuidade, que são um custo bem pequeno. Daí para frente eles vão criando, vão mantendo seus animais dentro desses afixos, até que se crie um número de animais que ele fala, não, da agora para frente eu vou ser independente. Então ele cria um afixo, transfere os seus animais e daí para frente anda com suas pernas próprias. E isso aconteceu muito. A Prata hoje mantém 38 afixos e mais o afixo da associação. Isso era apenas um, mas o produtor, eu já tenho 40, 50 animais registrados, então ele migra e trabalha individual. Muito bem, Júnior. E falando de associação, e se tiver algum produtor aí interessado, né, onde fica localizado, se tem algum canal via internet, e como é que o produtor interessado na Paco pode estar sendo mais um associado? Pronto, a Paco hoje ela é sediada no Parque de Exposição de Campina Grande, certo? É uma sede física muito boa, muito organizada. Nós abrimos ela de segunda a sexta. Quando tem exposição, o pessoal fica de plantão sábado e domingo. Então, praticamente esse ano está quase que aberto o ano todo. Nós temos lá 4 funcionários, certo, que podem atender vocês. E vocês indo lá no nosso Instagram ou indo lá na nossa página www.paco.com.br, tem lá todos os dados da forma que você pode se associar. Tem formulários, tem telefones, certo? Tem um telefone WhatsApp que vai estar toda hora pronto para tirar todas as dúvidas. E o que a gente vem buscando é isso, a gente vem buscando fortalecer a nossa caprinocultura, dar oportunidade à nossa caprinocultura. Para você ter ideia, há 2 anos atrás, quando a gente veio a integrar a presidência, nós tínhamos 2 funcionários e nós tínhamos 2 estagiários. Hoje nós temos os 4 funcionários fixos lá, né, que ficam permanentes lá na APACO, e nós temos hoje 180 estagiários, certo? E temos a campo 2 equipes de campo formadas por 4 veterinários cada equipe, 4 pessoas de apoio que estão formando em zootecnia ou técnico veterinário e mais 4 técnicos veterinários. Então são 24 pessoas que estão a campo em toda a Paraíba, certo? Buscando dar oportunidade ao homem do campo e ao produtor caprino, né? Buscando fazer com que ele entenda que hoje não dá para se trabalhar sem tecnologia, não dá para trabalhar sem que o animal seja produtivo, não dá para trabalhar sem escrituração zootécnica, não dá para trabalhar sem fazer conta, porque o mundo hoje é muito rápido. As coisas acontecem muito rápida, certo? E a gente precisa buscar isso aí. Em 2026, o futuro da Paco tem algum programa específico assim que o pessoal ainda não conhece e pode chegar? Nós estamos com... Primeiro, um que a gente está formulando isso aí, vamos apresentar todo o esboço, tanto a nossa FAEPA, Senai, Sebrae, a rastreabilidade de todo o nosso rebanho, certo? Isso aí eu acho que é o importante, é o fundamental, é a gente conhecer o que tem e onde ele está, e o que ele está fazendo e o que ele está produzindo. Então, isso aí eu acho que será um marco na caprinocultura da Paraíba e do Brasil. E vamos continuar fazendo o programa de melhoramento genético. A gente já está fazendo um protótipo como esse de rastreabilidade, mas apenas para matrizes, para a gente mensurar algumas matrizes aí que tem potencial para fazer coleta de embriões, para nos fornecer os reprodutores para que o programa de melhoramento genético continue, certo? E outra coisa que a APACO tem já está formulado,
A gente só está desenhando como é que nós vamos fazer isso. Nós temos um termo de cooperação para envio de material genético para toda a América do Sul com a Capigran e a Company lá da Holanda, que justamente o que acontece. Nós temos esses animais aqui, certo? A gente não conseguiu ainda as informações, não é apenas torneio leiteiro, a gente tem que ter informação de lactação durante um ano, animais que vieram de lá, certo? Vieram da Holanda, vieram da França, lá atrás, seus ancestrais, e da Espanha. E muitas pessoas aqui da América do Sul, eles estão buscando esses animais lá nos seus países de origem. E a ideia nossa com essas associações é que eles possam vir buscar aqui no Brasil, já que já passou por 20, 10 anos, 12 anos de adaptação. Então é aquela história. O que tinha de adaptabilidade, os problemas que deram, já deram conosco. Então essa fase está vencida. Então eles vão partir na frente aí 10, 12, 13 anos. Assim como alguns países do Oriente Médio também. A gente já tem o entendimento aí, agradecer. O nosso vice-governador foi quem fez essa ponte, é quem está fazendo essa ponte para que a gente possa trabalhar o material genético da Paraíba para o Oriente Médio. Júnior, que bacana esse bate-papo. Antes da gente finalizar esse episódio, eu gostaria que você falasse uma mensagem de ouro aos produtores de caprinocultura, né, e ovinocultura também da Paraíba, uma mensagem assim para aquele produtor que está meio desestimulado com a produção. Manda ver aí que eu acredito que você vai mandar aquela mensagem que vai levantar aquele ânimo daquele produtor. Rapaz, eu não tenho muito o que falar, só tenho que falar o seguinte, viu? Olha, sei da sua dificuldade, certo? Sou presidente, sou criador de caprinos e de ovinos, nós sabemos de todas as dificuldades que passamos ao longo desses 20, 25 anos. Eu falo isso porque foi quando começou a caprinocultura leiteira, mas você observe o que nós tínhamos no passado, observe o que nós temos hoje, observe o que avançou ao longo dos 2 anos e observe o que vai avançar ao longo dos próximos 2 anos. Então, continue perseverando. Eu tenho a certeza com toda convicção, que através da caprinocultura, através da atividade do campo, certo? Você vai revolucionar a vida da sua família, você vai poder mandar o seu filho para a universidade, para que ele possa estudar e não ir embora, para que ele possa estudar e possa voltar para lhe ajudar no campo. Porque temos a certeza que é no campo, certo, que nós vamos construir grandes fortunas. É no campo que nós vamos conseguir criar a nossa família, fazer com que esse país se desenvolva cada vez mais. Temos total convicção disso. E até eu costumo dizer, bem rápido, terras, não tem mais terras para vender, não se fabrica mais terras. A gente só tem o que tem aqui. Então é cuidar bem das terras, cuidar bem da família, cuidar bem dos nossos animais, que com certeza eles nos darão de volta, certo, o sustento da nossa família. Júnior, eu só tenho a agradecer, parabéns aí, foi muito satisfatório a sua presença aqui no nosso podcast, agregou muito, porque a caprinocultura faz parte da nossa história, viu? Então, muito obrigado, valeu pelo episódio e em breve teremos mais outros episódios, então curte aí, valeu e até a próxima.